esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, digam com o padre, por favor: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos então estudar um pouquinho de Cordeiro, tá bem? Vamos começar do começo. A imagem do Cordeiro, que tem, dentre outras coisas, seu aspecto de mansidão, coberto de lã branca, era demais familiar para o judeu contemporâneo de Jesus. Ainda mais porque a maioria deles viviam de atividades agropastoris. A turma vivia muito, a grande parte da turma não estava na capital, a grande parte da turma estava no campo. E era comum que todo bom judeu tivesse seu gadinho ali, seu rebanhozinho, não é? Então era uma imagem de fato trivial, corriqueira. Como se não bastasse, o povo de Deus, o povo judeu altamente religioso, todas as vezes que via um cordeiro, sem hesitar, se lembrava da profecia de Isaías 53, versículo 7. Isaías vai ter uma visão de um cordeiro, mas não de um cordeiro qualquer, de um cordeiro que é levado pelo seu tosquiador ao matadouro. E ele vai dizer assim: olha, eu vi um cordeiro, e aí na língua portuguesa colocaram como ovelha, mas no original é cordeiro, aminós, cordeiro. Eu vi um cordeiro indo mudo para ser torturado pelo seu tosquiador, e ele não diz exatamente quem era esse cordeiro, porque nós estamos falando aqui de 3, 4 mil anos atrás, antes do nosso tempo, 2023. Então, quando o povo judeu via um cordeiro, eles falavam: olha, tem uma profecia que fala que vai vir alguém que vai parecer um cordeiro mudo indo para o matadouro. Claro, no Brasil a gente não vê tanto cordeiro, às vezes você carne de cordeiro, carré de cordeiro com molho de hortelã, mas nem sempre a nossa cultura é mais o gado. Mas assim como o boi vai para o matadouro, você pode imaginar o cordeiro. E o cordeiro tem uma coisa interessante: o cordeiro, quando ele vai ser morto, ele não dá um berro, ele não faz um ai. Por isso que o símbolo do cordeiro na liturgia é um cordeirinho com as patinhas amarradinhas, tem um corte aqui no pescoço, e ele quietinho, quietinho, que o cordeiro morre sem fazer nenhum escândalo. Ele é quietinho, ele morre em silêncio. Então essas são as primeiras observações, né? Agora, veja aqui, tem mais um fato. Quando nós falamos de cordeiro no Antigo Testamento, nós vemos que existem dois tipos de cordeiro. Existe o cordeiro expiatório com X e existe o cordeiro pascal. E a turma confunde os dois. Às vezes até estudantes, está falhando aqui o áudio? Às vezes até estudantes de teologia confundem os dois. Vamos explicar.
O cordeiro expiatório com X. O que é expiar com X? Não é com S. Expiar é essa turma que gosta de BBB, né? Que fica vendo a vida dos outros, você adora ver a vida dos outros, né? Já não basta os seus problemas, tem que comprar com dos outros, mas gosto é gosto, né? Mas enfim, existe expiar com S e existe expiar com X. Expiar com X é você fazer o quê? É você pagar o pato. É você ficar com uma culpa que não é tua. Por isso o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício expiatório. Então Israel tem um dia, o nome é meio complicado, chama Yom Kippur. Está falhando bastante. Chama-se Yom Kippur, significa dia do perdão. Nesse dia do Yom Kippur, o judeu pega um cordeirinho. E aí todo mundo joga os pecados no coitado do cordeiro. Solta o cordeiro no deserto, para que o cordeiro morra, né? E o cordeiro morre para lá, sem água, né? Desidratado. E eles acreditam que quando o cordeiro morre, os pecados deles foram todos perdoados. Então nós temos o cordeiro expiatório. Então quando Isaías fala que vai ter um cordeiro que vai morrer em silêncio, a primeira imagem também que vem na cabeça do judeu é o cordeiro expiatório. E aí no Brasil tem uma expressão que eu acho que você já deve ter usado, principalmente quem passou dos 20. Fulano está precisando ou está pegando um... sabia que você sabe. Um bode expiatório. O que é um bode expiatório? É aquele que paga o pato no lugar de alguém. Geralmente o inocente, às vezes até um laranja que paga o pato no lugar de alguém. Tudo bem até aqui? Então o cordeiro expiatório. Agora o cordeiro pascal, vamos ver. Vocês sabem que às vezes não liga uma coisa a outra. Quer ver? O cordeiro pascal é um pouquinho mais elaborado. Está no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12. O que é o cordeiro pascal? Um pouco mais elaborado. O cordeiro pascal funcionava assim. Vocês lembram quando Moisés, quem assistiu a série deve saber, quando Moisés vai conversar com o faraó para libertar o povo da escravidão e fica negociando e o faraó fica naquela coisa, vai ou não vai, lembra? Aí Deus fica com o faraó, que está fazendo de seu povo escravo. Deus manda pragas no Egito. Quantas pragas? Não, sobe 3 aí. Aumenta 3. Quantas são as pragas? 10. As 10 pragas do Egito, né? E dentre elas, Deus mandou, vocês lembram? Um anjo exterminador. E aquele anjo passava, falou assim, à noite o anjo exterminador vai passar de porta em porta e vai matar todos os filhos primogênitos do Egito. Vamos ver se esse aqui tá bom. 1, 2, tá? 1, 2. E vai matar, tá bom. Obrigado. Todos os filhos primogênitos do Egito e de Israel. E aí só tinha um jeito de escapar da matança. Qual era? Tinha que marcar um umbral. Umbral é uma palavra chique para batente. Vocês não fizeram isso com o giz? Quem não fez já está meio desprotegido. Então você veja, ele falou assim, marca o batente da porta, e quando o anjo passar e vir o sangue do cordeiro, que o cordeiro tinha que ser morto, cortava o pescocinho dele e colocava lá, o anjo vai pular aquela casa. Essa vai ser a noite da Páscoa, isto é, esta vai ser a noite da passagem, e as casas foram poupadas pelo sangue do cordeiro. Tudo isso era imagem, uma imagem imperfeita, para que quando Jesus morresse na cruz, a gente entendesse um pouquinho mais. Por causa dessa ordem, todos os anos os judeus piedosos faziam uma peregrinação para Jerusalém, na festa da Páscoa, iam ao templo para escolher pelo menos um cordeiro por família, porque em Êxodo 12 Deus manda pegar um cordeiro por família, e esse cordeiro tinha que ter algumas características, tinha que ser macho, tinha que ser sem defeito, e não podia ter nenhum osso quebrado. Vocês se lembram que ao lado de Jesus, 2 ladrões foram crucificados, quebraram as pernas dos 2, e a de Jesus? Não. Então, Deus anuncia as coisas que vão acontecer com muita antecedência, para que quando elas aconteçam nós tenhamos fé e paremos de nos questionar sobre a grandeza de Deus. Pronto, estou sossegado. Agora vamos explicar as implicações para a nossa vida de cristãos católicos. São João Crisóstomo, quando vai falar desse cordeiro, o cordeiro expiatório, o cordeiro pascal, São João Crisóstomo diz:
Queres conhecer o valor do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Quando diz, imolai, diz Moisés, um cordeiro de 1 ano e assinalai as portas com o seu sangue. Aí São João Crisóstomo diz assim sobre esse texto. O que dizes, Moisés? Que o sangue de um cordeiro tem poder para libertar um homem racional? E São João Crisóstomo responde ele mesmo, certamente. Não porque é sangue, mas porque prefigura o sangue do Senhor. E agora preste atenção como comungar com frequência é importante a Santa Eucaristia. Escuta bem, presta atenção. Se hoje o inimigo, que é o demônio, em vez do sangue simbólico aspergido nos umbrais do Antigo Testamento, vir resplandecer nos lábios dos fiéis, porque vocês são um templo também. Você é um templo, você é uma capela, você é uma igreja. E a porta desse templo são seus lábios. Se o anjo exterminador vir resplandecer nos lábios dos fiéis, portas dos templos de Cristo, o sangue dessa nova realidade fugirá ainda para mais longe. Que coisa mais linda, que depois que você comunga a Santa Eucaristia, os seus lábios estão tintos não de vinho, mas do sangue do Cordeiro. E o demônio, ao passar querendo exterminar vidas, te pula. Porque na porta dos teus lábios de vinho tinto, não, tinto pelo sangue do Cordeiro está o Senhor. Aí a importância da Santíssima Eucaristia. E se você não fez primeira Eucaristia, está esperando o quê? Vamos continuar? Vamos continuar. Outra observação importante. A palavra cordeiro na língua de Jesus, alguém se lembra qual é a língua de Jesus? Hoje ele fala todas, claro, né? Mas quando estava na terra? Aramaico. Sabe como fala cordeiro na língua de Jesus, de José e de Maria? Falem comigo. Talia. Talia. Talia em aramaico significa 2 coisas. Significa cordeiro, mas também significa servo. De modo que fica difícil você separar. Se a palavra está falando de cordeiro, está falando de servo. A primeira leitura falou de quem? De servo. O servo sofredor. Porque Jesus é ao mesmo tempo o cordeiro e ao mesmo tempo ele é o servo sofredor que morreu no lugar dos criminosos. Isaías na primeira leitura vai dizer que alguém morreu para pagar a dívida de gente que não merecia. Agora vai ficar ainda mais claro. Diga comigo, eis o Cordeiro de Deus. Ou se você preferir, fale comigo, eis o servo de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse verbo tirar é muito mais do que você pensa. Que quando nós falamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você pensa assim, né? Você pega um pecado, tira e joga, transfere para outro lugar. Não! Esse tirar do grego não é tirar que você está pensando. E o Papa Francisco, por sinal, que vai falar isso para nós. O Papa escreve, Papa Francisco, o verbo que se traduz por tirar significa mais do que isso, significa levantar, significa tomar sobre si. No original, João Batista está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que levanta o pecado do mundo. Mas ainda mais do que isso, eis o Cordeiro de Deus que toma para si as misérias deste mundo. Ele é o Cordeiro expiatório e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro pascal. E o Papa vai nos dizer, Jesus veio ao mundo com uma missão precisa, libertar o mundo da escravidão do pecado, carregando sobre si as culpas de toda a humanidade. Por isso que Isaías vai falar sobre o servo sofredor, ou cordeiro sofredor, você escolhe. Ele vai dizer assim, o castigo que nos traz a paz, pesou sobre ele, e por suas chagas, nós fomos sarados. Entenda uma coisa, o pecado é uma trágica realidade. Não dá para fingir que o pecado não existiu. Porque se você pensa assim, Adão e Eva pecaram, né? Aí nós ficamos numa dívida com Deus, é só Deus falar assim, está perdoado, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vamos botar uma pedra em cima disso. Não, meu filho, não, minha filha.
O pecado traz uma ferida de morte real no pecador. O pecado é uma doença mortal. E ainda levanta entre Deus e o homem uma dívida impagável. Alguém tinha que sair lesado dessa história e arcar com os prejuízos. Esse alguém era você. Quando está dizendo que ele é o cordeiro que toma sobre si, ele está dizendo que ele está tomando sobre si os teus pecados, as tuas misérias, as tuas infidelidades, para que ele morra e você não morra. Está entendendo a implicação? Como que isso é profundo? E daqui a pouco o padre, segurando a hóstia, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que toma sobre si o pecado do mundo. E aqui, para você entender bem, porque eu não gosto que a pessoa fique sem entender, vou explicar. Uma mãe pegou a adolescente usando droga. Na gaveta de cuecas, ela encontrou a maconha debaixo. Isso acontece muito aqui na paróquia, né? Pois bem, que ele acha que a mãe não vai mexer lá, né? Ela se sentiu traída porque ela achava que tudo ele contava para ela. Então ela chorou, esperou ele chegar da escola, nem contou para o pai. Falou: o que é isso? Explica. Daí ele tentou inventar uma desculpa. Daí ele falou assim: mãe, pelo amor de Deus, o pai não era convertido, falou: não conta para o pai. Ela falou: tudo bem, mas nós vamos fazer um trato. Você vai mudar de vida. Você vai comigo à missa todo final de semana. Então eu vou, mãe, não contando para o pai, eu faço o que a senhora quiser. Tá bom. Mas se eu achar droga aqui uma segunda vez, lembra da vara de marmelo? Ela vai cantar. Tá certo? Não, tudo bem, mãe, tudo bem. E o menino caminhou bem. Por 5 meses. 5 meses depois, no sótão, novamente. Ele chegou, ela mostrou, já estava com a vara aqui. Bem, qual foi o trato? Mãe, eu prometo que vou mudar. Não, agora alguém vai ter que pagar. E aí então, o menino falou assim: mãe, mas se eu apanhar, chegar lá na escola, com que cara eu vou chegar? Pelo amor de Deus. Ele caiu de joelhos. Então a mãe pegou a vara, botou na mão dele, desceu o vestido e disse: bate aqui. Pode bater, bate forte. Não, mãe, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa com a senhora. A senhora é Deus na terra para mim, jamais. Bate em mim porque alguém vai ter que pagar. Você pode achar essa história absurda. Se você acha, olhe para a cruz. Jesus disse: bate em mim. São eles que devem, deixa que eu pago. São eles que estão com uma doença mortal, passa para mim. E Jesus Cristo tomou sobre si uma culpa que era tua, uma culpa que era minha, para que nós possamos ser salvos. Dessa parábola que eu contei, Jesus é a mãe, e quando o menino não teve coragem, evidentemente, de bater na mãe, ela disse: toda vez que você optar pelo mal, alguém vai pagar. E quando você não paga, o inocente pagará. E agora eu posso finalmente terminar. Quando lemos São João, no Apocalipse 12, ele vai nos mostrar uma luta entre o cordeiro ferido e um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Você imagine um dragão gigantesco e um cordeiro machucado, e São João pergunta assim: quem vai ganhar? Façam suas apostas. Qualquer pessoa que tem um mínimo de lógica vai apostar no dragão. Mas São João diz, contrariando e desmontando toda a lógica humana, que a vitória pertence ao Cordeiro de Deus. Nos ensina, portanto, Jesus, o Cordeiro, que na vida não se vence pela violência, na vida não se vence pelas armas, pelos dinheiros, pelas maracutaias. Na vida não se vence pelo prestígio humano. Nessa vida se vence rezando, perdoando e amando. É assim que se vence. O Papa Francisco vai dizer: se dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, nós católicos precisamos começar a viver como cordeiros também. Nós precisamos ter a espiritualidade do Cordeiro. E qual é a espiritualidade do Cordeiro? A mansidão. Às vezes nós queremos, não queremos levar desaforo para casa. Somos provocados e queremos revidar. Queremos que outro pague na mesma moeda. Lê do engano, bobagem.
Não use a estratégia do dragão, use a estratégia do cordeiro. E São João vai dizer que o cordeiro vence. A vitória pertence ao Cordeiro de Deus. Essa semana eu fiquei muito tocado de ver na internet uma menininha. Menina, criança. E ela falou assim: eu li o final. No final o bem vence. Uau, eu achei essa frase tremenda. Eu li o final. No final o bem vence. E aí eu quero passar uma lição de casa para todos os senhores e senhoras. Espero que os senhores não esqueçam. Não é difícil. A lição de casa você, por favor, faça hoje ou amanhã. Tá bem? Qual é a lição de casa? Pegue a sua Bíblia na sua casa e leia a última frase da sua Bíblia. Só isso. A última frase. Não precisa responder com a boca. Vou perguntar aqui, não responda com a boca. Qual que é a última frase que está na Bíblia? Talvez muitos não saibam. Mas você quer saber o final? Como essa história termina? Leia lá. Mas a menina já falou. Eu li o final. No final, o bem vence. Fica sossegado. Fica tranquilo. Porque a vitória pertence ao Cordeiro de Deus. Leiam na casa de vocês a última frase da Bíblia. Aposto que os senhores vão ficar surpresos. Conclusão. O Papa diz para nós: o que significa para a igreja e para nós hoje ser discípulos do Cordeiro de Deus? E olha que brilhante a colocação do Papa Francisco. Significa pôr no lugar da malícia a inocência, no lugar da força o amor, no lugar da soberba a humildade e no lugar do prestígio e honrarias o serviço. Esta é a espiritualidade do Cordeiro. E para que isso aconteça, nós não podemos terminar a homilia de outra forma, senão rezando essa clássica e eloquente ejaculatória que todo mundo sabe. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante a vós. assim seja. Amém.